A criança caiu, bateu a cabeça. O que você vai fazer nessa hora? Tem aquela máxima das nossas avós, né, que sempre diziam assim, olha, não pode deixar a criança dormir de jeito nenhum. Essa semana nós noticiamos aqui na programação da TV Paranaíba que a polícia investiga a morte desse menininho de 2 anos. A mãe encontrou a criança durante o sono e percebeu que ele não acordava, né? A irmã mais velha, então, contou que ele tinha caído do sofá e batido a cabeça. A polícia está investigando essa situação, essa tragédia. E o que observar durante esse acidente doméstico, né? Durante os acidentes domésticos? Estou recebendo aqui hoje a pediatra Kátia Custódio. Kátia, obrigada por ter vindo. Obrigada. Viu? E aí, isso é muito comum, né? A criança vai, de repente, leva um tombo e pá, bate a cabeça. O que eu tenho que observar, em primeiro lugar? Sim, o TCE, né, que é o nome científico que a gente dá ao traumatismo, né, quando o neném cai, ou a criança, ou o adolescente bate a cabeça, é muito comum, né? Nós temos escolas, creches, até mesmo em casa, do lado da mãe, isso pode acontecer, né? Então, o importante é observar alguns sinais de alerta. Como eu sei que o tempo é pequeno, eu reservei assim 6 perguntinhas que a gente tem que fazer. Perfeito. Tá? Então, a primeira, a criança perdeu a consciência por mais de 1 minuto? Eu sei que é difícil avaliar esse tempo, mas 1 minuto significa assim, quando eu cheguei lá para acudir, ela já estava chorando. Se ela estava inconsciente, isso durou mais de 1 minuto, tá? Ela vomitou mais de uma vez? Porque é comum a criança vomitar, né, num período de estresse, ela tem um reflexo vagal, isso não é incomum. Então pode vomitar sim. A criança está com a marcha dificultada, ela foi até você, você notou que ela está cambaleando, alguma coisa assim. Ela teve alguma alteração da pupila, que é esse pretinho do olho. A gente nota que uma está maior do que a outra, uma pequenininha e outra grande, né? Caiu de uma altura significativa, o que é isso? Cair da própria altura, pode ser que ela não tenha nenhum problema. Pode acontecer também, medicina não tem nem sempre nem nunca. Mas se caiu de uma altura significativa já é uma coisa mais importante, certo? Certo. E a fala, né? A criança, você procura, chama e a criança não responde ou está muito sonolenta. Então, esses são os sinais que a gente tem que observar no primeiro sinal, né? No primeiro momento. E essa questão de, por exemplo, que a criança pode reclamar de sono e querer dormir, o que eu faço? É muito comum, né? A criança pequena, principalmente, menor que 2 anos, ela dorme muito, ela tem muitos cochilos, né? Então, às vezes, ela cai, bate a cabeça e está naquele momento do cochilo. Ela vai ficar sonolenta, pode deixar dormir, tá? Isso é mito. A gente pode deixar dormir. O que não pode é perder a observação. Então, o TCE leve, né? Que é aquele que acontece em casa ou na escola, tem que ser monitorizado. A criança quis dormir, 15 a 30 minutos, você vai lá, chama, né? Como você chama a criança e vê se o estado de consciência dela está normal. Agora, essa criança começou a vomitar incoercivamente, uma atrás da outra, perdeu a consciência, você chama, ela não atende, leva para o pronto-socorro. Isso é um sinal de gravidade. Mas dormir pode deixar sim. Pode deixar, porque sempre tem essa... Se você atrapalhar o sono, ela vai ficar mais nervosa e você pode confundir esse estado de irritabilidade com alguma lesão neuronal. E aí tem aquela questão assim também, caiu, bateu, aí de repente, o que eles chamavam de galo, né? Isso. Não sei nem se isso é chamado hoje, aquele calombinho que surgia, galo... que assim, isso significa alguma coisa? Significa, o galo é muito comum, né? O galo é o hematoma subgaleal. O que é isso? É um extravasamento de sangue e linfa que acontece entre a pele, né, e a calota craniana aqui, tá? Então, é fora do cérebro. Então, o que acontece? Extravasa o sangue devido ao trauma, a linfa, e vai formar esse hematoma. Então, é muito comum, principalmente nas crianças menores de 2 anos. A avó fala assim, nossa, mas esse menino vive com roxo, com um galo na cabeça. Porque a cabeça, relativamente ao corpo, ela tem uma superfície corporal maior, né? Então, ela vai se projetar na cabeça primeiro, vai cair primeiro e bater a cabeça. O que eu posso fazer naquele momento ali? O hematoma subgaleal, você pode colocar gelo, que ajuda bastante a diminuir o edema, tá? Nunca colocar o gelo diretamente na pele da criança, porque pode queimar, né? Então, coloca uma compressinha, um paninho, uma toalha e o gelo, uma bolsinha. Gelo dentro de um saquinho. Sim. Outra coisa também que tem sido muito feito, que estudos já têm mostrado, é que a camomila, né? O chá de camomila tem um efeito anti-inflamatório, né? Que a vovó falava. Então, você pode também fazer uma infusão, um chazinho de camomila,
colocar, né, numa compressinha e colocar deixar. aqui, tá? Se não tem lesão de pele, né? Se não tem lesão, né? E aí, nesses casos, por exemplo, essa questão mais caseira, e aí leva para o pronto-socorro e aí serão feitos exames para verificar o que está acontecendo. Então, a criança caiu, bateu a cabeça, você viu ali que aquela tá chorando, fica ativa, esperta, não teve nenhum problema? Tá tudo certo. Observe, né? O que a gente tem que sempre que falar é não comita, né? Então, eu acho que isso é muito importante, até para ilustrar esse caso aí. Não comita uma queda, porque a criança agora, nesse momento, na primeira avaliação, pode ter um quadro de TCE leve e não tá com gravidade. Daí 2, 4 horas ela pode evoluir com gravidade e precisar de atendimento, entendeu? Entendi. São as dicas aqui da Kátia Custódio, que é pediatra, fazendo esse alerta. A gente tem volta às aulas, né? Isso. Então fica esse recado, né? Tanto para os pais, né? Tanto para os educadores aí, para que tudo corra bem. E se de repente vir um tombo, pá, já sabe o que fazer, né? Kátia, obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Beijo. Viu? Um beijo. Eu que agradeço. Viu? Bom fim de semana e um abraço para sua mãe, né?